Boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por poder usar a palavra como oportunidade de unir os nossos pensamentos em prol de uma doutrina que nos traz tantos esclarecimentos, mas, acima de tudo, que acolhe e conforta tantos corações. O tema da tarde de hoje é um tema que requer minúcias. Então, nós vamos fazer o estudo levantando algumas das questões aqui trazidas. Vamos começar só lembrando um aspecto importante da doutrina. A doutrina nos ensina que os elementos essenciais do universo são Deus, que é o Criador. A gente muitas vezes o vê como um pai, mas é o Criador de todas as coisas. E ele, sendo o Criador, criou o princípio material, também chamado de fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, também chamado de princípio espiritual. Não vamos esquecer desse tripé que vai ser extremamente importante para o nosso estudo da tarde de hoje, tá? Já na primeira questão, os espíritos respondem a Kardec, e Kardec depois coloca uma notinha, que façamos uma distinção entre esse princípio inteligente, que é o que está na questão 23, onde ele conceitua o que é espírito, e o que nós vamos estudar hoje, porque aí falaremos daqueles seres criados, daqueles ou nós, acho que somos nós todos, encarnados e desencarnados, que estamos aqui na nossa assembleia de hoje, para podermos estudar e conversar um pouco mais. Sim, porque muitas vezes podemos falar assim, os espíritos, achando que são os outros, aqueles que estão num outro plano apenas, esquecendo que nós também somos esses espíritos, que nós também somos esses seres criados por Deus, também somos o princípio inteligente e agimos no princípio material. Muito bem, a primeira questão, a questão 76, como o Dirce já leu, como o Dirce já leu, os seres inteligentes da criação. Sim, nós somos, então, as individualidades. Deus criou o princípio inteligente e o princípio material. Mas esses princípios, eles se individualizam para criarem os seres. Desde o menorzinho, daquele ser mais simples, que ali, nele, existe o princípio vital, como nós já estudamos em outras tardes aqui de estudo ou noites, mas também criou o princípio inteligente, que além de dar a vida, ele passa a ter condições de escolher, de determinar e também de criar, tal qual Deus fez conosco. Isso às vezes confundem muitos, pois acham que porque somos inteligentes e capazes de criar, somos os únicos que podemos fazer isso e esquecemos do nosso Criador. Quantos de nós, porque desenvolvemos a nossa inteligência e o nosso raciocínio, esquecemos daquele que nos criou, esquecemos da obediência que devemos ao Pai, esquecemos de que somos seus filhos e estamos sujeitos às suas leis. Durante muitos e muitos séculos, o fato do homem ter desenvolvido a inteligência e, através da sua inteligência, ter descoberto uma série de elementos, tanto do mundo material quanto até do mundo espiritual, fez com que ele se achasse único, soberano, e deixando Deus de lado. A filosofia já chegou até a dizer que Deus estava morto. Quantos de nós já não acreditou nisto? Quantos de nós já esqueceu que o princípio inteligente só é assim porque teve um Criador? Um Criador que permitiu que estivéssemos aqui. Mas então, por que Deus criou seres tão inferiores e outros tão com tanta inteligência? E aí, os espíritos não cansam de nos dizer, podem saber muita coisa, mas não podemos saber ainda de tudo. E a curiosidade humana não tem limite.
A curiosidade humana busca incessantemente saber a origem das coisas. E uma delas, não é à toa que está no livro dos Espíritos, e logo no comecinho, saber a origem dos espíritos. Como fomos criados? Qual é a nossa natureza? O que podemos saber é o que os espíritos nos respondem. Mais do que isso, não vai nos dar condições nesse momento. E por que será que não temos condições nesse momento ainda de saber mais do que o que os espíritos nos dizem? Mais do que a nossa ciência já foi capaz de descobrir? Sim, porque não precisamos pensar que é só aquilo que a espiritualidade nos traz de informação. A filosofia e a ciência já nos deram grandes oportunidades de pensar e de descobrir uma série de questões que estão relacionadas à origem, tanto do planeta Terra, quanto de nós, seres espirituais. Mas não sabemos tudo. Não podemos ter origem. Até hoje, muitos se perguntam, nascemos ou não nascemos? Somos oriundos ou não dos macacos? Viemos do mesmo tronco que eles ou não? É uma questão. É uma questão que a própria ciência muitas vezes se confunde. Nós somos tão curiosos que a religião tem pensamentos a respeito da origem dos homens. A ciência tem pensamento a respeito da origem dos homens espíritos. A filosofia tem pensamentos a respeito da origem dos homens. A religião, e muitos de nós conhecem, escreveu e construiu a ideia daquilo que é chamado criacionismo. O que é o criacionismo? Um Deus, um ser supremo, criou a cada um de nós. Quem não conhece aqui a história do Deus tirou do barro da terra e ali soprou o Espírito após ter moldado o primeiro ser vivente e disse para que ele vivesse. Vocês sabem que essa história, ela não é só da Bíblia? Ela tem na Bíblia, ela tem no Alcorão, ela tem em diversas religiões. Algumas culturas falavam exatamente como está na Bíblia, a partir do molde do barro. E o Ser Supremo sopra a vida naquele barro. É uma bonita história, mas também é uma interessante metáfora que, com os ensinos da doutrina espírita, nós começamos a entender. O que é o barro da Terra? O que é o barro? Se não é o elemento primordial que compõe o planeta Terra. E os nossos corpos? Eles são feitos de quê? Ah, mas não é de barro, né, Cláudia? Não. Mas é do mesmo elemento que compõe o planeta Terra. Carbono, água e uma série de outros elementos químicos que fazem parte da constituição do planeta. O barro é uma metáfora para nos mostrar e nos ensinar que nós estamos ligados ao planeta em que vivemos. Não é à toa que diversas culturas trazem essa informação como fazendo parte do folclore ou da sua questão religiosa. É coincidência que todas tenham um pensamento semelhante? Umas falam do barro, tem uma outra que é uma interessante que fala que foram a partir de 2 troncos de árvore, de uma forma ou de outra. São de elementos da natureza. E assim deu-se a ideia do criacionismo. Mas, para muitos, essa ideia parecia muito simplória. É isso mesmo? Um ser, Deus, sopra num pedacinho de barro e aí o ser vive. Queremos saber mais. Queremos ter mais informações a esse respeito. A filosofia nos fala da mitologia grega, aonde também os deuses, não era um deus, eram os deuses. E Zeus, ele determina a Ptolomeu e a Eptemeu, que eram 2 irmãos, que criassem o planeta, e um ficou responsável pela criação dos animais, das plantas, foi Eptemeu. E Ptolomeu ficou responsável
pela criação do ser. E o que a filosofia grega a mitologia grega nos conta? Que Ptolomeu pegou o barro da terra e soprou o hálito, e ali, mais uma vez, nasceu o ser humano. Então, isso deve ter um significado. Por que tantas histórias há tantos milênios, em tantas culturas dos mais diferentes pontos da Terra? Eu estou falando desses principais, mas se nós formos ler, diversas culturas na África, na América Antiga, das civilizações antigas, na Ásia, tem uma história muito semelhante. Mas aí, o pensamento começa a se desenvolver. O ser humano começa a ficar cada vez mais e mais racional. A ciência vai ganhando força. E essa ideia de que o homem nasceu do barro da terra já não é mais suficiente para dar conta de explicar muitas coisas. Aí, há pouco tempo, século XIX, veio Charles Darwin e cria a teoria da evolução. Os seres evoluem, mas o que a teoria da evolução nos fala? Que só sobrevivem aqueles que melhor se adaptam ao ambiente. Os que não se adaptam são naturalmente, é seleção natural, são naturalmente, morrem e não dão prosseguimento ao nascimento, à perpetuação daquela espécie. Assim, a ciência, com todos os estudos ligados também à antropologia, aos seres, aos mais diversos seres encontrados no nosso planeta, há milhões de anos, alguns que estão mais próximos dos nossos ancestrais, denominados símios, outros que já estariam na ramificação dos homos, Homo sapiens, Homo sapiens é o mais recente, Homo habilis, que seria aqueles primeiros que começaram, chamado homens das cavernas, que começaram a mexer com determinadas ferramentas, começaram a ter um tipo de habilidade e a utilizar-se das mãos para produzir alguma coisa. A ciência foi dando mais esse passo positivo na direção de esclarecer de onde nós viemos. Afinal de contas, essa sempre foi a dúvida do ser humano. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? A gente hoje, já conhecendo a doutrina, ainda repete essas questões? Porque às vezes eu escuto. Mesmo a gente já entendendo que a doutrina nos esclarece, que somos espíritos imortais, e as questões aqui nos dizem, não fomos sempre viventes. Tivemos um momento de nascimento. Agora, se esse momento de nascimento nós viemos desenvolvendo desde a época que podíamos ter sido, quem sabe, uma ameba, um protozoário, para hoje sermos quem somos ou não, isso ainda não nos é dado conhecer. Nós temos indícios com a doutrina espírita de que esse talvez seja um dos momentos do processo evolutivo. André Luiz fala em evolução dos dois mundos a esse respeito. A Gênese fala da informações, mas essas informações, elas também ainda não são nem tão claras, nem tão precisas nesse sentido. Por quê? Porque ainda não podemos entender. E por que será que ainda não podemos entender essas questões? Talvez porque nós precisamos primeiro, antes de saber da nossa origem espiritual, de como Deus faz esse processo, se é uma evolução que vem desde lá dos protozoários, e aí de repente não, né? Depois de milhões e milhões e milhões de anos nos transformamos em espírito, ou se ele já nos cria como espíritos. A gente, antes de saber essas respostas, talvez a gente precise saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo, para onde que nós estamos indo. A doutrina já nos dá algumas respostas. Somos seres imortais, fomos criados todos iguais,
simples e ignorantes. Agora, o simples e ignorante é que a gente não sabe se foi uma célula ou se já foi um organismo mais complexo. Não importa. O que importa hoje é quem nós somos. Até porque a nossa consciência, ela nos dá condições de olharmos daqui para frente. A gente mal dá conta da nossa vida equilibradamente, sabendo o que nós sabemos de hoje, de quem nós somos. Imagina se soubéssemos quem éramos quando fomos os seres primitivos, os homens da caverna. Mas uma coisa é certa, passamos por esse processo, todos nós. Por mais que hoje sejamos chiques e elegantes, um dia já usamos tacape. Já demos na cabeça um do outro. Sabe igual aqueles desenhos animados que a gente vê? Aqueles serizinhos? Já passamos por esse processo. Essa é uma condição que não devemos duvidar. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque essa é uma condição que para muitos pode ser humilhante. Na medida que, hoje, eu sou uma pessoa que já evolui tanto, que já tenho tantas informações, mas eu comecei bem simplesinho, bem rude em todos os meus processos. Alguns de nós, quando já tinham o livre-arbítrio, fez escolhas mais acertadas de acordo com a lei de Deus. Outros de nós estamos ainda dando volta, andando em círculos, buscando a nossa evolução através do conhecimento, mas muito aferrado às próprias ideias, às próprias necessidades, às sensações que o corpo físico proporciona. E aí, nessa situação, nós ficamos ali, andando em círculo, dando voltas no mesmo lugar. Por quê? Porque se eu estou preso às sensações, por exemplo, de prazer que o meu corpo físico me oferece, eu, na hora de pensar assim, eu sou um ser espiritual ou material? Eu me identifico com o meu corpo ou com aquilo que a gente pode chamar de centelha divina? Não centelha no sentido de sermos, que isso também os espíritos nos esclarecem. Não somos um pedaço de Deus, somos criação sua. Porque Deus é um elemento, nós somos de naturezas diferentes. O espírito, quando a gente fala centelha divina, e muitos de nós já devem ter ouvido essa expressão, não significa que somos um pedacinho dele que pulamos, igual uma fogueira, quando solta aquelas centelhas, pulamos e criamos vida. Não é isso. Podemos dizer que isso seria uma licença poética, que fomos criados por Deus. Mas, se somos essa centelha divina, para onde estamos caminhando? Alguns de nós já entendeu. E como temos as nossas leis, como temos as leis de Deus em nossa consciência, seguimos tudo aquilo que as nossas leis, que as leis de Deus nos sugere. Outros de nós está mais interessado nos prazeres que a matéria proporciona, nas sensações que conseguimos obter, pois ainda estamos identificados com o nosso corpo físico. Quer ver uma coisa? A gente se olha no espelho e consegue se pensar como um espírito, ou a gente olha e vê quem a gente é. E aí se identifica, estou gorda demais, estou branca demais, estou preta demais, me queimei demais, estou magro demais. É assim que ainda a gente se olha? Então a gente ainda está meio preso ao nosso corpo físico, né? Nós estamos ainda identificados com o nosso corpo físico. Poderíamos agora, toda vez que nos olharmos no espelho, sim, vamos enxergar o nosso corpo físico e a nossa forma, mas vamos tentar olhar além, tentar o que está por trás desse corpo físico, quem eu sou verdadeiramente. Porque aí, aqueles que têm problema de se olhar no espelho, pode ser que não tenham mais. Porque às vezes não se olha no espelho porque não gosta do que vê. Não gosta do cabelo, não gosta da ponta do nariz. Olha quantas preocupações que vão terminar, sabe aonde?
sabe, né? Não preciso contar para vocês aonde essas preocupações vão terminar. Isso vai ser para todos nós, mesmo que a gente ainda tenha dificuldade de aceitar essa ideia. Mas não é a única certeza que a gente sabe que a gente tem. Sendo espírito ou não sendo espírito, entendendo ou não entendendo, todo ser humano sabe que só há uma certeza na vida. Todas as outras nós vamos criando e construindo para termos alguma segurança ou para nos iludirmos. Mas essa é a única certeza. Então, buscarmos aquilo que está para além do que os meus olhos enxergam quando eu me vejo no espelho, é o que é mais importante para a gente hoje. É o que vai, de fato, fazer alguma diferença quando nós formos para o mundo primitivo, normal primitivo, como é o segundo item do nosso estudo da noite de hoje. Por quê? Porque os espíritos falam. É o único e verdadeiro mundo. Nós estamos aqui passando uma experiência necessária para o aprendizado. Ultimamente, eu tenho gostado de pensar que a nossa experiência quando a gente está encarnado, além de tudo aquilo que a gente estuda, expiação, se quitar com a lei de Deus, aprender a lidar com o sofrimento, desapegar da carne, ela também é um excelente exercício para nós aprendermos a lidar com as diferenças. É um excelente exercício para eu poder lidar com aquele que pensa diferente de mim, que sente diferente de mim, que tem uma história totalmente diferente da que eu tenho. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar no plano espiritual, nós vamos nos atrair e estaremos próximos ao universo dos que nos são semelhantes. Principalmente nós nessa condição evolutiva. É claro que os bons espíritos, os espíritos puros, eles sabem a missão que eles têm e aí eles vão em busca do que é diferente. Não é o nosso caso. Nós procuramos as semelhanças quando estamos aqui encarnado, alguém me contraria, eu já dou um pulo de 3 metros porque ela não concorda com o que eu penso. Imagina no plano espiritual, que pensamento é matéria que faz assim, me leva para onde eu pensei. Está me incomodando muito? Vou ficar perto de você. Vou para longe. Agora, quando a gente está encarnado, mesmo que a gente não queira, algumas vezes, as situações de vida familiar, de vida profissional, de vizinho, nos obriga a ter que lidar com o diferente. Às vezes a gente tenta fugir dessa situação. Outras vezes, a gente já percebeu que não adianta fugir, que necessário se faz enfrentar aquela situação e aprender a lidar com ela. Então, eu vou trabalhar a minha inteligência, os meus sentimentos, as minhas emoções, para que eu possa superar a dificuldade enfrentada ao lidar com o diferente. Esse é um dos movimentos bastante interessantes da nossa condição de espírito encarnado. Claro, tem uma coisa que precisa estar presente a todo instante, que é o tal do amor. Porque se o amor não estiver presente, eu vou ter que fazer tudo de novo. Isso é fato. O nosso aprendizado só se concretiza quando o amor foi um sentimento que foi desenvolvido na hora que eu estou lidando com o diferente. Não é que não adiantou nada. Vamos dar uma amenizada na situação. Mas é que não é o suficiente. Para o aprendizado ser efetivo, o amor tem que estar presente. Então, vamos dar uma continuidade aqui, pegando agora, eu vou trazer um aqui. Não. Aqui. Mundo normal primitivo. A questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita?
Aí os espíritos respondem para Kardec: sim, eles são independentes. E, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Vamos tentar entender o que isso significa na nossa prática? A gente já tem consciência de que, além do nosso nariz, a nossa orelha um dia deixar de ser o que é, nós estamos sempre acompanhados? Mesmo quando eu acho que eu estou sozinho dentro de um quarto? A gente já tem noção que, além desse companheirinho que está sentado aí do seu lado, que você está enxergando, tem outros que também estão bem próximos? Todos de nós já têm essa consciência? Porque isso é o que os espíritos estão nos respondendo na tarde de hoje, estão nos esclarecendo, digamos assim. Que a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ela é permanente. Primeiro, porque somos espíritos. Lembra que a gente falou isso? Então, se somos espíritos, nós estamos nos relacionando não só com os encarnados, mas estamos permanentemente recebendo pensamentos, vibrações, sentimentos daqueles seres que estão próximos a nós. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como isso acontece? Na questão 87, Kardec pergunta assim: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Uma questão tem a ver com a outra. E aí os espíritos respondem: os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, é o que nós estávamos falando. Vos observam e atuam sobre vós, sem que o percebais, pois espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, vamos tentar entender um pouquinho isso. Bem, eles estão por todas as partes. Os espíritos nos dizem que não há um local circunscrito, mas, apesar de estar por todas as partes, nem todos vão a todos os locais. Como é que é isso? Hoje, nós já temos o conhecimento do que é vibração. A gente sabe o que é vibração. Então, vamos tentar só materializar um pouco a ideia do que é vibração. Todo mundo já ouviu um sino tocar, não já? O sino, ele faz, quando o pêndulo bate na parede do sino, ele soa e vibra numa determinada frequência que permite que chegue aos nossos ouvidos e nós consigamos ouvir. Quem tem uma boa audição vai ouvir bem. Quem já está ficando um pouquinho surdo vai ouvir um pouquinho mais baixo. Mas a frequência varia, né? A gente sabe que a nossa audição, muitas vezes, ela varia também. Aquilo é a vibração, aquele som que vai como uma onda e o nosso ouvido capta. Como uma onda, as ondas vão e vêm. Nós também, permanentemente, emitimos vibrações, tal como um símbolo. Não está lá, Paulo não falou? Tal como um símbolo que retine, sem amor, nada serias. Mas nós somos permanentemente, nós estamos emitindo vibrações. E essas vibrações, elas vão como ondas, elas vão e elas vêm. É nesse movimento que nós nos aproximamos dos nossos irmãos que estão do outro lado da vida. Mas aí tem mais uma coisa. Alguém já ouviu falar que existem determinados sons que, por exemplo, só os animais ouvem? Determinados apitos, que às vezes
para o ouvido de um determinado animal chega a ser extremamente desesperador e que às vezes nós, seres humanos, não ouvimos. A ideia é semelhante. Existem vibrações que alguns espíritos vão captar, que são as vibrações mais grosseiras, mais densas. Alguns espíritos semelhantes vão captar essas vibrações. Existem aquelas que são mais sutis, mais etéreas, como os espíritos usam esse termo, e que aqueles espíritos que são mais grosseiros não vão captar essas vibrações mais sutis. De que forma isso afeta a nossa vida? Afeta assim, ó. Quem são as minhas companhias espirituais? Elas são aqueles seres que estão de acordo com as minhas vibrações. Ah, mas eu já conheci a doutrina espírita? Eu já penso as melhores coisas, eu faço a minha prece diariamente, eu procuro pensar só em coisas boas. Ótimo. Esse é o começo da mudança. Contudo, as nossas vibrações, elas partem primordialmente dos nossos sentimentos. E eles já são os mais elevados. Eles já são os mais puros. Então é assim. Hoje, eu acordei, fiz uma oração e prometi para mim mesmo que faria todos os esforços para o meu dia ser o melhor possível. Ótimo. Se eu conseguir manter essa minha determinação ao longo do dia, eu terei um dia, como se diz, abençoado. Mas aí vem o meu filho, marido, esposa, vizinho, e fala alguma coisa que eu não gosto. Ou resolve cutucar justamente naquela ferida que estava quietinha há um tempão. O meu pensamento, por mais que ele tenha sido trabalhado, se o meu sentimento entrar naquela pilha, digamos assim, daquela ferida que foi tocada, pisão no dedo do pé. Pronto. Não adiantou nada o que eu fiz de manhã? Claro que adiantou. A prece, a vibração. Porém, não foi o suficiente ainda para que eu mantivesse aquela vibração positiva ao longo do dia. Porque Jesus nos falou, orai e vigiai. Esse é o nosso exercício permanente. Porque somente através da vigilância e da oração, nós conseguiremos, com consciência, hoje, ir mudando os nossos pensamentos, ir mudando primordialmente, os nossos sentimentos. Porque os nossos pensamentos, eles são, digamos assim, o que nos guia, o que nos direciona, o que nos leva. Porém, o sentimento é o lado sensível da questão. O sentimento é aquele momento aonde eu sou eu. Aonde eu sou verdadeiramente eu. Aonde eu vibro a minha essência espiritual. Muitas vezes, nós não compreendemos essa dinâmica e aí acabamos incorrendo naquele pensamento, poxa, eu tenho feito tanta coisa, faço tanta prece, e as coisas demoram para mudar, ou vive me acontecendo coisas que me colocam em teste permanentemente. Sim, seremos testados muitas e muitas vezes. Porque somente após o sentimento ter se transformado e verdadeiramente ter mudado de degrau, é que nós conseguiremos dizer, comecei a dar passos mais firmes no meu processo evolutivo. Não adianta eu pensar que eu quero ser uma pessoa melhor
e não mostrar que eu sou uma pessoa melhor. Esse talvez seja o equívoco de muitos dos nossos irmãos que creem em Jesus, mas acreditam que basta dizer, eu me arrependo. Tá bom, eu me arrependo dos erros que eu fiz, eu me arrependo dos crimes que eu cometi. Mas e aí? Basta dizer, eu me arrependo? Como que eu vou mostrar que aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que me motivaram a cometer aqueles erros, de fato passaram pelo processo de arrependimento e hoje me fizeram um novo ser? Essa é a lógica da doutrina espírita que nos traz os esclarecimentos acerca da reencarnação. Porque senão, uma vida só daria conta da gente fazer as besteiras, se arrepender, consertar? Claro que não. Mas tem uma boa notícia. Nós temos a eternidade daqui para frente, para nos tornarmos seres melhores. Mas isso não quer dizer que eu posso falar, não, na próxima encarnação eu resolvo essa questão. Porque uma coisa é certa. Eu tomei consciência de que há algo em mim que eu preciso consertar, mas está difícil, está complicado. Consertar é um termo assim meio... Mas que eu preciso mudar, transformar, superar. Eu tomei consciência disso, mas estou com dificuldade, quero deixar para a próxima encarnação. Uma coisa vocês podem saber. Cada vez que aquela situação se apresentar para eu fazer o exercício da mudança, ela vai ficando um pouquinho só mais complicada. Ela vai ficando um cadinho só mais difícil. Então, se eu tenho um problema, uma dificuldade com alguém que eu preciso resolver, e eu já entendi isso, porque a misericórdia divina ela é tão misericordiosa que ela também não nos cobra aquilo que a gente ainda não tem consciência. A não ser em alguns casos onde a pessoa saia totalmente crie muitos prejuízos para o que estão em volta. De uma certa forma, Deus vai permitindo que nós andemos por caminhos tortuosos. Vai permitindo, vai permitindo. Só que, nesse processo, a gente vai se relacionando, vai desenvolvendo sentimentos, vai desenvolvendo a inteligência, começa a perceber as coisas. E conforme nós vamos percebendo, em algum momento, alguma ideia que fala assim, mas eu não posso mais tratar aquela pessoa do jeito que eu tratava. Mas ela também, isso, aquilo outro, a gente tem aqueles pensamentos. Se justifica para manter o padrão de comportamento. E aí, se a gente vai adiando, é uma escolha. Está de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas que a gente tenha essa consciência. Que quanto mais a gente vai demorando para resolver algo que nós já temos consciência que precisa ser resolvido, aquele problema tende a se agravar. Aquela dificuldade tende a se agravar. A reencarnação também tem um outro benefício para nós. A gente esquece todo aquele monte de bobagem que a gente fez. Muitos pensam assim, mas esqueceu? Como que então eu vou agora me quitar com a lei se eu esqueci? Lembra da história da vibração? Lembra da sintonia? Vibração são as ondas, assim, é como na hora que o pêndulo bate no sino, som, emite aquela vibração. E a sintonia é a identificação de vibrações semelhantes. Então, mesmo que eu tenha esquecido o que eu fiz, tanto de ruim quanto de bom, eu emito as minhas vibrações de acordo com quem eu sou. Eu só não tenho clareza de quem eu fui? Vamos parar e pensar assim. Quem são as pessoas que cruzam o meu caminho? Quais são os convites que eu recebo da vida? Quando eu estou desdobrada, no sono, naquilo que
popularmente a gente conhece como sonho, quais são os ambientes que eu frequento? A misericórdia de Deus nos dá diversas pistas de quem nós somos, de quem nós fomos e do que nós temos que transformar. Então eu não preciso saber se eu fui alguém que decapitou cabeças, ou que estava do lado de quem decapitava e dava força, achava legal, ou se eu fui aquela que perdia a cabeça. Nesse momento, isso não é o mais importante. Quando a gente retornar para o plano espiritual, os espíritos nos garantem que algumas lembranças de vidas pregressas nós teremos, na condição evolutiva que nós estamos. Até porque, depois que a gente amadurece e supera determinadas situações, para que ficar lembrando? Para que ficar sofrendo? Para que ficar com aquele tipo de pensamento e de ideia que vem sempre à memória para nos cobrar algo que se já foi superado? E se não foi superado, os nossos sentimentos nos dirão, através de quê? De vibrações que atrairão para nós situações que teremos que viver para poder resolver aquilo que ficou pendente. O mecanismo é simples. A vivência é um pouquinho mais complicada. Passar por esse processo é um pouquinho mais difícil e mais doloroso. Mas é esse o mecanismo básico da nossa encarnação. Então, o convite, ele é feito permanentemente através dos momentos difíceis que a vida nos oferece. Através das situações dolorosas pelas quais passamos. Esse é o convite. E aí tem mais uma coisa. Como nós vamos passar por essa situação? Eu vou passar por essa situação esperando que alguém me dê a mão e me carregue e faça por mim, ou eu vou fazer o meu esforço pessoal de transformação? Porque uma coisa é certa, gente. Existem momentos na vida que, por mais que nós estejamos rodeados e amparados de pessoas, ninguém pode fazer nada pela gente se nós não fizermos nós não tomarmos a nossa iniciativa íntima, lá dentro da nossa alma, de não quero mais ser assim, não quero mais fazer isso. Ninguém pode fazer isso por nós. Esse é o momento daquele despertar. Claro, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que esse despertar, ele é único, ele é particular. E é a partir daí que as diferenças vão sendo trabalhadas, que a superação dos próprios sofrimentos vão acontecendo no exercício cotidiano. E para nós irmos nos encarregando de pensarmos um pouquinho, essa página, que é uma página belíssima desse espírito Jean Reynaud, né? Ele nos fala brilhantemente da vida, e que a vida começa com Deus, e das criações, como nós já falamos, e aqui no finzinho, ele fala assim: ó vocês que no momento começam seus estudos e sua vida séria, que jamais um sentimento de orgulho humano venha obscurecer seu pensamento, impedindo-os de ver além o seu horizonte restrito. O orgulho que todos nós temos ainda numa condição ou noutra é o obstáculo maior à nossa transformação. E o orgulho, ele tem os seus braços, do egoísmo, da vaidade. Os espíritos, inclusive, nos diz que o egoísmo é o maior entrave à nossa transformação. E o egoísmo nada mais é do que o orgulho de ser quem eu sou, de ser
de que o meu pensamento é o que está certo, de que as minhas crenças é que são as melhores, de que as minhas escolhas são as mais importantes, de que eu sei o que eu estou fazendo e você tem que seguir o que eu estou dizendo. Falando de uma forma assim, grosseira. Mas é isso, o egoísmo é aquilo, ou aquilo que se volta para mim. Então, além de eu saber tudo o que é melhor, eu ainda quero que o melhor seja primeiro eu, depois os outros. É o interesse pessoal. Tudo que eu faço é de acordo com o meu interesse pessoal. Eu vou contabilizar os lucros, que podem ser materiais ou pessoais. Mas eu faço porque eu estou contabilizando os lucros. E é isso que o irmão aqui está nos dizendo, é isso que os espíritos nos falam o tempo inteiro. Que é o obstáculo ao nosso crescimento, que nos impede de ver além o horizonte irrestritamente. Procurando se elevar, não se esqueçam quão pouca coisa vocês foram, nós. Nós fomos muito pouco. Nós estamos no começo da nossa vida. Se nós pararmos para pensar, dentro da escala evolutiva é assim. São 5 tipos de mundo. Planetas primitivos, provas e expiações é o segundo. Tem mais 3 para cima. Nós mal saímos de tacar o tacape um na cabeça do outro. Nós estamos justamente na fase de que a consciência começa a despertar, a ter a começar a ouvir o que é o amor, como é que ele se expressa, como é que ele se manifesta. Nós ainda estamos saindo do processo da infância espiritual. Então, a doutrina espírita, a oportunidade que Jesus nos deu, ou melhor, Deus nos deu através de Jesus, para que nós pudéssemos fazer essa transição com conhecimento, com esclarecimento, buscando aquilo que é melhor para a nossa evolução. E, para fechar a frase, procurando... então, com pouca coisa nós fomos e que é preciso tempo, contado de acordo com a medida terrestre. Sim, é preciso tempo. Aí vem o outro lado. Estamos conscientes disso tudo? Não adianta querer ter uma crise de ansiedade porque eu tenho que resolver tudo de hoje para amanhã, porque eu não vou resolver. Agora, todos os dias de manhã preciso me lembrar de manter o meu pensamento firme, de que quando alguma coisa vier e mudar a minha vibração, que eu estava tentando ter positiva, eu volte a fazer as minhas preces, eu volte a elevar o pensamento, para que eu não fique paralisada, para que eu não fique estacionada naquilo que roubou a minha vibração, que pode ter sido através até de um ataque ao meu orgulho, já que nos falam permanentemente do quanto o orgulho nos entrava. E, para chegar a compreender a verdadeira vida dos seres, sua criação, suas lentas transformações, seu aperfeiçoamento, sua espiritualização. Vocês o veem, amigos. A vida do ser é longa, mas ele tem a eternidade. Que Jesus abençoe os nossos corações, que por mais que estejamos passando por momentos complicados, difíceis, que nós tenhamos a seguinte ideia: esse momento é um momento que está me dando trabalho, mas ele faz parte do meu processo evolutivo, ele é meu. Se está acontecendo comigo é porque eu preciso superar, ou porque eu devo, ou porque eu tenho que aprender, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e eu vou trabalhar para superar. É trabalhoso, mas vai passar, porque tudo passa. Que Jesus abençoe o coração de cada um de nós. Graças a Deus. Só temos a agradecer a Cláudia.